Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Paulo aí de Geografia para mais um encontro semanal. E o tema de hoje aí vai ser uma coisa bem polêmica e bem interessante. E iremos também dar continuidade ao que estávamos aí até então debatendo, né? Que é a questão aí da ocupação humana nas regiões, tá? Hoje nós iremos estar tratando aqui de uma vertente dessa questão da ocupação humana, que nesse caso seria aí os problemas ambientais urbanos, tá? Ou seja, oriundos ali da ocupação nesses centros urbanos. Bom, então a gente vai fazer um apanhado aí geral e posteriormente nós vamos estar discutindo aí outras questões no que concerne aí ao tema. Então vamos lá, vamos estar aqui fazendo a nossa partilha de tela. E assim vamos dar andamento. Muito bem, vamos lá, já está certinho aqui, telinha partilhada. Vou dar um full screen aqui. Queridos, pela imagem, já dá para ver que temos vários problemas, né, oriundos aí da ocupação humana. Tá? Só nessa imagem, essas três paisagens aí, a gente já está vendo várias questões aí acontecendo. Então, olha só, primeiramente, a gente tem que entender que um problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque ou trauma ecológico. O impacto ambiental resultante da ação do homem sobre o meio ambiente. No entanto, pode ser resultado de acidentes naturais, como, por exemplo, a explosão de um vulcão. Vamos nos remeter aqui à história? A explosão do Krakatoa, por exemplo, foi ali algo comparado como se fossem bombas atômicas, né? E foi um fenômeno ali da natureza. Não houve nenhuma intervenção antrópica neste caso, tá? O choque de um meteoro, tais como ali aquela época, lá voltando há muito tempo atrás, né, dos dinossauros, né, aonde um grande meteoro ali, ele se colidiu com um planeta, mais especificadamente na região onde atualmente é o México, né? Ali foi um fenômeno da natureza, ou um raio, muitas das vezes um raio, ele pode ali cair sobre uma vegetação que já está seca e assim acabar causando ali incêndios, tá? Então, não é somente, unicamente, ações antrópicas. A ação antrópica, ela intensifica. Bom, quando a gente fala sobre meio ambiente, é necessário também haver legislação sobre este tema, sobre esta temática, tá? E de acordo aí com a CONAMA, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, segurança e bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota, aí nós vamos falar ali do ecossistema, tá? As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Bom, dentre os principais problemas ambientais urbanos, nós temos aí a questão poluição, dentre as suas variadas vertentes, dos resíduos sólidos, que seria, no caso, o descarte dos produtos, o esgoto, enchentes, a inversão térmica, ilhas de calor e a chuva ácida. Lembrando que todos esses aí podem sim ser intensificados aí através da ação antrópica. É isso que a gente tem que entender, tá? Bom,
Dentre algumas causas oficiais aí referente a essa intensificação da degradação ambiental, nós temos aí a Revolução Industrial, tá? O que eles chamam de capitalismo e, consequentemente, a globalização, que diretamente com o processo da Revolução Industrial, tá? Ah, professor, mas quando eu estudei sobre a Rússia, lá na Rússia também tinha indústria, eles não eram capitalistas, com certeza, mas em sua maior parte este sistema econômico, ideológico, vamos dizer assim, ele tem ali uma predominância, mas os outros sistemas também têm, tá? Então não é unicamente, vamos lá. Urbanização, o aumento populacional, inclusive quando a gente vê aquela questão demográfica, a gente vê as teorias, os projetos ali acerca dessa preocupação do aumento do quantitativo demográfico, por aí vai. E a ineficácia na política de educação ambiental, ou seja, falta um pouco ali de conscientização, tá? Muitas das vezes você vê até na rua pessoa ali andando de carro e ela joga ali uma latinha de alguma coisa, joga ali um papel, né? É a famosa porcalhona, né? Então a pessoa não tem consciência ambiental, tá? Bom, o termo poluição deriva do latim poluere, que significa manchar, sujar, né? Poluição atmosférica caracteriza-se basicamente porque presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. As causas dessas emissões são queima de combustíveis fósseis, tais como esses que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, vocês estão vendo aí uma imagem que simboliza muito o aspecto poluição, que é as famosas chaminés emitindo aí as suas fumaças tóxicas diretamente à atmosfera, tá? Dentre algumas consequências, nós temos aí o que é chamado aí o aquecimento global, que atualmente está até mudando um pouquinho de nome, eles estão chamando agora de mudanças climáticas, tá? E a questão também da saúde, né, como algumas doenças que são intensificadas pelo processo de poluição, tais como bronquite, rinite alérgica, algumas alergias e asmas, tá? Podem ser levados, e dependendo aí da localidade, se for lançado substâncias extremamente tóxicas, isso até a longo prazo pode estar gerando aí câncer de pulmão também nas pessoas e também de pele, tá? Então, dependendo aí das substâncias que forem lançadas, pode sim, a longo prazo, gerar grandes problemas, tá? Dentre alguns outros problemas, temos aí como irritação, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência, tá? Na mucosa da garganta, e dentre outros que pode-se aí citar, tá? Na medicina. Bom, dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual. Esse tipo de poluição, gente, é o seguinte, ele não tem diretamente ali algo que afete a saúde em si, tá? Mas ele meio que prejudica, ele transforma a paisagem, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes você vai em uma região onde você vê inúmeros cartazes colados aí nos muros, você também vê pichações excessivas, então muitas das vezes transforma o ambiente num ambiente feio, tá? E esse ambiente feio, aos nossos olhos, é considerado como poluição visual, tá? Aqui a gente está vendo um exemplo até simples, não tanto, tá? Não tanto, mas estamos vendo aí um exemplo básico de poluição visual, né? Esse excesso
de cartazes e propagandas, tá? Tudo isso aí estimulando aí o comércio, né? Mas isso em quantidades até maiores pode deixar o ambiente feio, e esse ambiente feio acaba se tornando desagradável para nós vivermos nele. Outro também que é extremamente aplicado, principalmente no nosso país, por exemplo, é a poluição das águas, tá? Ou seja, lançamento de detritos na água de rios e oceanos, contaminação de lençóis freáticos. Gente, lembra que o lençol freático é o subterrâneo, tá? Por componentes orgânicos oriundos de chorume, lixo de cemitérios. Gente, até para cemitério é necessário haver ali um tratamento do solo, tá? Porque muitas das vezes pessoas com doenças extremamente contagiosas, elas podem estar sendo enterradas ali e posteriormente, quando aquele corpo se degradar, aquele chorume gerado ali pela degradação do corpo, ele pode ir ao lençol freático e assim está contaminando aquelas águas. E se por acaso ali próximo houver a captação dessa água através de um poço artesiano, por exemplo, ou uma bomba d'água, que seja, essa contaminação pode vir aí a questão da população. Isso pode gerar um problemão, tá? Mas vamos lá. A poluição das águas também ocorre pelo vinhodo, resultante da fabricação do açúcar e do álcool, pelo vazamento de tanque de armazenamento subterrâneo de gasolina, tá? Agrotóxicos, fertilizantes, rejeitos, aterros industriais e principalmente o esgoto. Essas são as principais causas de deterioração dos rios, lagos e oceanos. Lembrando que isso aqui você pode, numa intensidade maior, você pode simplesmente matar toda a fauna e flora existente nesses lugares, tá? Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos, né? No caso aqui é o Rio Tietê, tá? Só que aqui é o Rio Tietê numa região menos urbana, tá bom? Bom, cerca de 3 bilhões de habitantes do nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Gente, lembrando que quando você pega aí, só para a gente fazer um grau de comparação, 100 litros de água, geral. Só para a gente ter uma ideia da questão do nosso planeta, né? Desses 100, você vai ter ali 5%, vamos dizer ali aproximadamente, de água doce, tá? Porém, quando você vê água potável, ou seja, aquela que é própria para o consumo, apropriada para o consumo, você pega uma estatística aí de menos de 1%, tá? Bem menos de 1%. Então, significa que ela sendo aí desperdiçada, muitas das vezes, ou não tratada de forma correta, o prejuízo acaba sendo iminente. Isso aí pode faltar, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, vai faltar água no mundo. Poxa, mas com tanta água nos oceanos, e vai faltar água, na verdade é água potável. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem algumas doenças que podem se espalhar através das águas contaminadas, diarreia, estossomose, hepatite, febre, tifoide, né? Que matam mais aí de 5 milhões de seres humanos por ano, né? Então é engraçado que o coronavírus aí, ele acaba ficando, muitas das vezes, até inferiorizado perto dessa quantidade aí de doenças que são realizadas, né? São contraídas aí por causa da poluição, tá? Bom, a poluição sonora é o seguinte, ela não vai causar exatamente as mesmas doenças que os demais, tá? Porém, ela pode causar alguns probleminhas, tá? Por exemplo, efeito provocado pela difusão de um som em um tom demasiadamente alto, sendo muito acima do tolerável para os organismos vivos. Dependendo da sua intensidade, danos irreversíveis pode ser caso do ser humano, como, por exemplo, surdez. Então, surdez é uma coisa
que pode ser causada aí quando você vive em um ambiente extremamente barulhento, tá? Vimos ali uma imagem referente a um trânsito numa cidade grande. Tem a surdez, a irritação, também pode ser o estresse, alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação, isso em casos mais graves, doenças psíquicas também em casos mais graves, são alguns problemas que afetam a saúde da população, tá? Então, realmente aí é algo muito complicado, hein? Aqui temos também a questão da problemática do lixo, tá? O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção e consumo. Coleta, destino, tratamento de lixo são questões a serem solucionadas por várias cidades. Tá? Lembrando que o Brasil, apesar de todas as críticas, mas ele é o país onde mais se desenvolve o mercado, vamos dizer assim, de reciclagem. Tá? Ainda há muito que se fazer, mas nesse caso, o Brasil, né, porque muitas pessoas ali que viviam em condição ali de extrema miséria, inclusive vivendo nas ruas, passaram a ter uma vida mais digna através do trabalho da reciclagem. Né? Então, nós vemos aí, pelo Brasil afora, vários exemplos como esse. Tá? Então, o mercado da reciclagem, ele acaba, a indústria da reciclagem, vamos dizer assim, ela acaba auxiliando muito, né? E por causa da renda, tá? da atividade financeira, estimulado cada vez mais essa questão aí da reciclagem, inclusive aí com associações do tipo cooperativas, que é uma coisa bem interessante, tá bom? Aqui nós estamos vendo alguns exemplos relativos ao descarte de lixo, muitas das vezes inadequados, tá? Bom, dentre as consequências, encontramos aí com danos à biodiversidade e ao homem, proliferação e dispersão de vetores, a produção do chorume, que é uma coisa que contamina extremamente o solo, tá? Geração de gases tóxicos, né, que podem vir aí a estar criando regiões com uma temperatura maior, tá? E também disseminação de doenças, tá? Bom, aqui nós temos também as enchentes, né? São as calamidades naturais ou não, que ocorrem quando o leito natural recebe um volume de água superior, tá? Resultando aí em transbordamentos. Através aí da ação antrópica, nós podemos encontrar como algumas causas a fundação de cidades em limites de rios. Tá? Por exemplo, quando a gente vê Angra dos Reis, lá no bairro do Perequê, Parque Mambucaba lá, né? Grande parte desse bairro ele foi construído ali sob uma várzea. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre um acúmulo de água da chuva, o que vem acontecer ali? A vazão ela vai subir naturalmente, em decorrência ali dessa forma de várzea, tá? Porém, ali, essa várzea ela foi meio que substituída por ruas e casas. Então, acaba aumentando o volume ali em algumas regiões desse bairro que eu citei, tá? Construções mal projetadas, diques, bueiros e outros responsáveis pela evacuação das águas, e ainda pelo depósito errôneo de lixo em vias públicas, e com a força da água são arrastados, tá bom? Causando o entupimento dos locais de saída de água, tá? Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos aí, né? Um exemplo, uma imagem aí, que está mostrando uma área que foi inundada através do fenômeno da enchente, tá? No caso aqui, a cidade de
Itapecuru-Mirim. Bom, aqui como consequência, nós temos o abandono dos lares, perda de materiais, tá? Contaminação de água, da água por produtos tóxicos, contaminação também com agentes patológicos que causam doenças, tá? E a contaminação de alimentos pelos mesmos agentes patológicos acima citados. Gente, eu vou parar por aqui, porque na outra aula nós vamos falar aqui de versão térmica, nós vamos falar de ilhas de calor, que são coisas que exigem um pouco mais aí de atenção, bom? Então, pararei por aqui. Estarei lançando também, agora lá na plataforma do Classroom, uma pequena pesquisa que vocês vão fazer, tá? E lá eu vou estar explicando melhor sobre isso. Ok? Então, gravação feita. Agradeço aí a presença de todos. Se cuidem e até semana que vem, ok? Forte abraço a todos e tchau, tchau.